Ok. Vamos lá. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 8. Diz assim: nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Amém? Amém. Irmãos, nós estamos estudando, nós estamos meditando sobre como viver uma vida cristã num mundo que não é cristão. Como fazer para viver uma vida cristã, como crer no Deus da Bíblia, vivendo num mundo que não crê no Deus da Bíblia. Como viver uma vida de fé autêntica em Jesus, estando em um mundo que não compartilha dessa mesma fé e muitas vezes é até hostil a essa fé. É isso que nós temos estudado. O livro de Daniel é muito relevante, porque o contexto de Daniel era exatamente esse. Ele estava ali numa nação que não cria no mesmo Deus que ele cria. Ele estava numa nação com muitos deuses. E Daniel cria em apenas um Deus, no único Deus verdadeiro. Então nós podemos aprender muito com Daniel. Um grande perigo que nós temos que evitar, que já foi mencionado desde o primeiro capítulo que nós pregamos, é que nós temos que ter muito cuidado ao fazer leituras como o livro de Daniel, para que a gente não faça leituras assim, muito legalistas, leituras muito moralistas. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é esse termo, mas veja bem, é muito importante, toda vez que você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia à luz do Evangelho. Você tem que ler a Bíblia pensando no Evangelho. Se você lê a Bíblia pensando que ela foi escrita sobre você, você está lendo a Bíblia da forma errada. A Bíblia foi escrita sobre Jesus. Quando você lê a Bíblia, digamos que é a Bíblia que tem que ler você, e não você que lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia e você não é desafiado por nada do que você lê, se você lê a Bíblia e você não se sente, de alguma forma, incomodado com algo ali que vai contra algo que você está pensando ou vivendo,
você não está lendo a Bíblia do jeito certo. Você está lendo a Bíblia para confirmar só o que você acredita. Você está lendo a Bíblia só para te afirmar. No final das contas, é mais ou menos o seguinte, deixa eu colocar dessa forma. A Bíblia, ela diz respeito ao que eu devo fazer ou ao que Jesus já fez? É isso que você tem que se perguntar. A Bíblia diz respeito ao que eu tenho que fazer ou ao que Jesus já fez? A leitura da Bíblia não pode ser dessa forma, lendo ela o tempo todo pensando que é sobre você. Você tem que ler a Bíblia pensando que é o quê? É sobre o que Jesus já fez. E quando nós lemos textos como esse aqui, quando a gente vai ouvir um sermão como esse sobre Daniel, capítulo 3, é muito fácil você fazer uma mensagem que seja moralista, que seja legalista. O que é isso? É dizer para você que para você ser salvo, você tem que ter uma vida santa e moral, e aí você vai ser salvo. Nós temos que fugir disso, a gente tem que evitar isso ao máximo. Então essa passagem, ela é maravilhosa para ilustrar isso para a gente. Para ilustrar para nós que o ponto central da Bíblia toda é o Evangelho. Quando você pega uma história que está na Bíblia, você tem que encaixar ela dentro da história da Bíblia toda. E a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é sobre Jesus, não é sobre nós. Então, toda vez que você lê uma narrativa como essa aqui, você tem que encaixar ela no Evangelho. Você tem que ler ela à luz do Evangelho. Então, vamos utilizar aqui a passagem de Daniel 3 para aprendermos isso. Para aprender como a gente consegue fugir dessas leituras e dessas interpretações que muitas vezes são moralistas, né? Que dizem o quê? Tenha uma vida santa, você precisa ter uma vida santa e moralmente boa para você ser salvo. Para isso a gente vai pensar em 4 pontos, certo? Nosso sermão vai se dividir em 4 pontos. Primeiro a gente vai começar com o que você deve fazer, depois a gente vai ver que você não consegue fazer, depois a gente vai ver que houve alguém que conseguiu fazer. E só por isso é que você consegue mudar. Vamos lá então? O que devemos fazer, ok? Como ser um cristão numa sociedade cristã, segundo Daniel 3. Como crer no Deus da Bíblia num mundo em que ninguém crê, de acordo com Daniel 3. O que você deve fazer? Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, você deve colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Nós devemos obedecer a Deus e não devemos jamais nos prostrar aos ídolos desse mundo. Se eu parar o sermão aqui, se eu encerrar o sermão aqui, isso é extremamente perigoso. É muito perigoso. Se eu parar só com essa mensagem. Se eu parar aqui, eu estou dizendo para você o quê? Que o seu esforço moral, que você ter uma vida separada diante de Deus, você submeter a sua vontade a Jesus, você não se curvar aos ídolos desse mundo, eu estou dizendo para você que se você fizer isso, você vai alcançar favor diante de Deus. Se você olhar ali dessa forma apenas o que você deve fazer, essa é a conclusão que você vai tirar. Que você tem que se esforçar mais, que você tem que ser mais santo, que você tem que buscar com mais vontade. É uma mistura de temor e orgulho. Temor por quê? Porque você está com medo de algum castigo e você está querendo buscar uma posição ali diante de Deus que te defenda. Então você tem esse temor. E esse temor fica muito claro quando a gente não consegue. A gente não consegue cumprir o que a gente deveria fazer. Esse temor às vezes vem, essa natureza de Deus vai me punir. Então você tem esse temor. Ou pode ser no outro aspecto, do outro lado. Você pode sentir o quê? Um orgulho de falar assim, não, eu sou mais decente que os outros, porque eu consigo fazer isso aqui que está falando que é para ser feito, então eu sou tão melhor contra esses babilônicos que estão aí fora, e aqueles judeus aí também que estão junto comigo aqui e não estão se separando, estão comendo da mesa do rei. Então, se você fizer essa leitura do texto e parar no o que você deve fazer, você vai fazer essa leitura. Você vai fazer essa leitura que é uma mistura de temor com orgulho. Isso acontece, irmãos, porque o nosso coração, a gente tem uma inclinação natural. Todos nós temos essa inclinação natural do nosso ser de buscar glória para nós mesmos. É uma natureza pecaminosa que nós temos. O nosso coração adora trazer glória para nós mesmos. E dentro dessa leitura aqui, moralista, agora que você já entendeu o que é essa palavra,
Dentro dessa leitura, o que acontece? Você está trazendo glória para você. Você está fazendo, você está roubando a glória que é de Jesus e querendo participar dela, dizendo que você tem ali alguma espécie de participação. Quando você lê uma narrativa como essa, é muito normal, em muitos sermões, em muitos estudos, a gente tenta se enxergar nos personagens que estão ali. Não é isso que a gente faz? E isso é adequado, inclusive. Você deve ler a Bíblia, especialmente as narrativas. Você tem que pensar assim, ó, quem que sou eu aqui nessa passagem? E uma visão aqui, de início, mais moralista, que busca o quê? A sua própria força para se salvar, vai se identificar com quem a princípio? Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem 3, você pode escolher o que você quiser. Você vai tentar se identificar com algum deles. Na verdade, o que muitos comentaristas falam sobre esse texto, um deles lá, o David Helm, que é do livro que tem me ajudado a trazer esses estudos para nós, ele fala que se nós fizermos uma leitura sincera, e aqui que é a dificuldade, uma leitura sincera, se nós fizermos uma leitura sincera sobre qual personagem nós nos identificamos aqui, é muito provável que nós somos muito mais Nabucodonosor do que Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas isso requer um quê de sinceridade. Você tem que olhar para você e perceber, certo? Que Nabucodonosor representa muito mais nós. Veja bem, no capítulo 2, versículo 47, antes de acabar o capítulo 2, o versículo lá, Nabucodonosor, eu vou começar a chamar Nabucodonosor de Nabu, tá bom? Nós já estamos íntimo dele agora. Já faz 4 semanas que a gente está falando sobre ele, vou começar a chamar ele de Nabu, tá bom? Ele já é íntimo nosso aqui agora, vai ficar mais fácil para mim do que falar essa palavra comprida toda vez, certo? Se vocês não se importarem, a partir de agora é o Nabu, certo? Nabu, olha o que ele fala no versículo 47. Não há dúvida de que o seu Deus, Daniel, é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Depois que Daniel interpreta o sonho dele, ele faz essa declaração. Não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, é o Rei dos reis. 3 versículos depois, o que Nabucodonosor está fazendo? O que Nabu está fazendo? Está construindo um ídolo gigantesco. Uma estátua revestida de ouro gigantesca. Uma estátua do tamanho do ego dele. Do tamanho do orgulho dele. 3 versículos depois dele ter declarado aquilo. E não satisfeito em construir um ídolo para ele, ele ainda está obrigando os outros a fazer a mesma coisa, adorar aquele ídolo. Pense em alguém moralista. Pense em alguém legalista. Pense em alguém que acha que a vida santa dele, as obras dele vão salvar ele. Foi uma declaração de fé rasa que ele fez ali, ó. Deus é o Deus dos deuses, rasa. Logo, ó, é aquele terreno lá da parábola que criou uma raiz ali muito fraquinha. E logo já se foi. Ele fala assim, ó, o David, se formos sinceros, todos nós vamos nos identificar principalmente com o rei. Porque assim como no caso dele, a arquitetura da nossa alma se eleva até os céus em adoração a quem? Em adoração a nós mesmos. E se nós pudéssemos, a gente também ia chamar todo mundo que escutasse a nossa voz para fazer a mesma coisa. Veja bem, você não pode parar nessa parte do texto. Você não pode parar nessa parte do texto. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, você tem que ler a Bíblia à luz do Evangelho. Se você parar na primeira parte, o que eu devo fazer, você é Nabucodonosor. Você está fazendo uma leitura moralista. Mas você não consegue fazer. É isso que você tem que fazer. Esse é o próximo passo. Você vê o que você tem que fazer. E na sequência você fala o quê? É isso que eu não consigo fazer. Paulo falava isso. Nós não vamos falar? Paulo falava o quê? O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Paulo falava isso. A gente não pode, então, ficar lendo textos da Bíblia lendo de maneira moralista para confirmar moralistas. A gente não pode. O maior problema, a maior dificuldade disso é que a palavra de Deus, nesse sentido,
ela é terrivelmente difícil, ela é terrivelmente amarga, ela desce quadrada, ela humilha a gente, porque ela fala o quê? Ó, isso aqui é o que você tem que fazer, e na sequência ela fala o quê? Você não consegue. Ouve isso de alguém, ó, você tem que fazer alguma coisa, mas eu sei que você não consegue. O que isso faz? Isso te humilha, isso te esmaga, é uma verdade difícil, mas não tem como fugir dessa verdade bíblica, irmãos. Nós adoramos ser os nossos próprios salvadores. O nosso coração adora fabricar glória para si mesmo. E é por isso que a gente gosta tanto, é por isso que é tão atraente essas mensagens de autossalvação. Sejam essas mensagens mais religiosas, ó, siga essas regras aqui, faça tudo isso aqui direitinho e você vai ganhar bênçãos eternas, ok? Segue aqui, ó, essas regras. Ou o que o mundo diz, que é o quê? Conquista essas coisas aqui, você não vai precisar esperar para ter bênção, você vai ter bênção agora mesmo. É isso que o mundo diz. Nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Não há nada que nós possamos fazer para nos salvar. Não tem nada que você possa fazer para se salvar. Não tem jeito. Isso eles chamam de incapacidade espiritual. O que é uma incapacidade? Você não é capaz, você não consegue. Mas se salvar do quê? Nós somos incapazes de nos salvar, tá? Mas somos incapazes de nos salvar do quê? O que tá rolando? O que é que tá... Do que a gente está precisando ser salvo? Nós estamos precisando ser salvo do quê? De perigos? De doença? Do que a gente precisa ser salvo? De pobreza? De guerra? De punição de rei? De inveja de astrólogo? Do que é que a gente tem que ser salvo? Em última análise, se você pegar a história da Bíblia, se a gente lê a história de Daniel 3, dentro da história da Bíblia, nós temos que ser salvos da ira de Deus. Nós temos que ser salvos da ira de Deus. A ira de Deus é o maior problema do ser humano. O fato de que Deus está irado contra nós. Isso vem desde lá do Gênesis. Por causa do pecado, a maldição de Deus está sobre toda a criação. Sobre nós, sobre o mundo, sobre tudo. A ira de Deus está sobre tudo isso. Desde que o pecado entrou no mundo, o mundo está desajustado. Você não precisa de muito esforço para perceber que o mundo está desajustado, que as coisas não estão como deveriam ser. Seja os seres humanos, seja a própria natureza, tudo está desajustado. Então veja bem, o que nós precisamos é ser resgatados. Resgatados. Observa no texto, pessoal, que a postura dos jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles tiveram uma postura de obediência. Eles não se prostraram, eles não se misturaram, mas eles foram para a fornalha. A obediência deles não salvou eles. Em última análise, no texto, eles foram para a fornalha. O esforço deles não adiantou nada. Eles foram amarrados e jogados na fornalha. Deixa eu tentar explicar isso para você com outra passagem. Em Mateus, capítulo 7, uma passagem muito famosa, Jesus está ali argumentando, né, com os fariseus. Em Mateus 7, a partir ali do versículo 21, ele fala assim, ó: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não realizamos milagres. Ou em outras palavras, em teu nome a gente não obedeceu, a gente não fez tintim por tintim do que estava ali na lei, a gente não fez tudo. E no versículo 23 ele fala: então eu vou dizer para vocês claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Perceba bem as palavras que estão sendo utilizadas aqui, ó. Ele fala o seguinte: eu nunca os conheci. Ele não fala assim, ó, você nunca obedeceu meus mandamentos. Ele nunca fala assim, ó, você nunca observou direitinho lá tudo que Paulo falou nas cartas.
Você nunca virou para tal lado e fez tal coisa, tal dia, tal hora. Não é isso. Ele falou que o quê? Ele falou assim, ó, quando você chegar e você for rejeitado por Deus, ele vai falar, eu nunca te conheci. Como assim? Eu nunca te conheci? Nós estamos separados de Deus. A ira de Deus nos separa de Deus. Nós não temos o quê? Nós não temos relacionamento com Deus. Quando que você fala para alguém assim, ó, eu não te conheço não, cara? Quando? Quando você não tem relacionamento com a pessoa. Quem que é você? É que nem aquela cena do filme lá dos Avengers, lá que a mulher chega gritando pro Thanos lá e fala assim, quem que é você? Eu nem sei quem você é, o que você está falando? Você não conhece a pessoa, você não tem relacionamento com ela. Você pode conhecer muito sobre alguém, mas é muito diferente você conhecer esse alguém. Esse é um exemplo muito claro, gente. Você pode pegar uma pessoa famosa, você pode conhecer várias coisas sobre o Cristiano Ronaldo. Você sabe o nome completo dele, sabe onde ele nasceu, sabe os clubes que ele jogou, você sabe quantos gols ele tem na carreira, você sabe um monte de coisa sobre o Cristiano Ronaldo. Mas você conhece o Cristiano Ronaldo? Tipo, você sabe como ele é como pessoa, você tem um relacionamento com ele. Se você chegar lá pra ele agora assim, teletransportado, e falar, e aí, Cristiano, tudo bem? O cara ele fala o quê? Eu não te conheço. Quem é você? A gente corre esse mesmo perigo com Deus, gente. A gente corre o mesmo perigo de saber um tantão de coisas sobre Deus e não conhecer Deus. Você pode conhecer um tantão de coisas, saber um tantão de coisa que é para você fazer, saber um tantão de seguir um tantão de regra e não conhece. Ele vai chegar lá para você e falar assim, não estou lembrando qual que é o seu nome, me lembra aí, como é que é mesmo que você chama? Não estou lembrando você. A gente se conhece? Isso é o inferno. É não ser conhecido por Deus. Isso é o inferno. Deixa eu tentar colocar de mais uma outra forma então para você. Só mais 5 minutos nisso. Existe uma grande diferença, gente, entre você obedecer a Deus para você ser aceito por Deus e você ser aceito por Deus através de Jesus e então você obedece. Parece a mesma coisa. Nas duas frases tem obediência, percebe? Mas elas são completamente diferentes. É uma diferença radical. É muito radical essa diferença. Você obedecer para ser aceito ou porque você é aceito através de Jesus, você obedece. Você consegue observar isso em qualquer relação humana. Se alguém faz alguma coisa para você por obrigação, como é que você se sente? É terrível esse relacionamento. Imagina um homem que compra um buquê de flores maravilhoso para uma mulher que ama receber flores, que ama flores. Ele compra esse buquê da flor que ela mais gosta, da cor que ela mais gosta. Ele chega em casa, ding-dong, aperta a campainha, ela abre a porta, ele põe o buquê. Ela se sente a mulher mais amada do mundo naquele momento ali. Porque do nada ele resolveu dar um buquê de flores, não era aniversário dela, não era Dia das Mães, não era aniversário de casamento, não era nada. E o cara chegou lá com as flores favoritas da mulher. E ela naquela alegria, naquele êxtase daquele momento, desse presente que ela está recebendo, que mostra um amor, ela pergunta, mas o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Por que você está me dando esse presente aqui agora? Aí o marido fala assim, ó, é minha obrigação. Irmãos, se você está obedecendo a Deus para ser aceito por Deus, não rola. Você tem que entender que é porque você é aceito por Deus em Jesus que você tem que obedecer. A fórmula é outra. E esse tipo de coisa só acontece se você tiver um relacionamento. Tem que ter um relacionamento com Deus. Então a gente não pode parar aqui também. A gente não pode parar na parte em que a gente não consegue. Porque se a gente falar, ó, o que a gente tem que fazer? É isso aqui. Mas eu não consigo fazer. Se você parar aqui, você entra em desespero. Se você parar aqui, é o fatalismo. Você vai falar o quê? Então minha vida já era, cara. Eu vou só esperar a morte, sentar nessa cadeira aqui e pronto. Você não pode parar aqui também. Você tem que ir para a próxima parte. O que eu devo fazer, eu não consigo fazer, mas graças a Deus, teve alguém que fez. Graças a Deus.
teve alguém que fez. Essa é a diferença, que é uma diferença radical. É uma diferença muito radical entre o cristianismo e qualquer outra religião do mundo. Essa é a principal diferença entre você crer em Jesus e você crer em qualquer outra coisa, qualquer outra religião. Qualquer outra religião do mundo, os fundadores dessas religiões, eles querem te ensinar a fazer alguma coisa. Ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Qualquer religião é assim. Jesus, ele foi um grande mestre, mas ele não veio para ensinar principalmente, ele veio para livrar, ele veio para resgatar. Jesus é quem cumpre o tema bíblico principal. A história da Bíblia, lá de Gênesis, Apocalipse, quem cumpre é Jesus, não é você. Quem cumpre é Jesus. Não somos nós que cumprimos o tema principal da Bíblia. É Jesus quem consegue restaurar o nosso relacionamento com Deus. O buraco era muito grande, a dívida era muito grande, não dava para nós restaurarmos esse relacionamento. A ofensa era grande demais. Só o próprio Deus conseguia restaurar. Não tinha como. Imagina o seguinte, ó. Imagina que você está fazendo um passeio de lancha. Os homens vão conhecer esse exemplo. Imagina que você está fazendo um passeio de lancha, certo? E você está lá nesse passeio, tal, no barco, e de repente você encontra ali uma mulher se afogando. No meio do mar. Aconteceu alguma coisa, essa mulher está no meio do mar, se afogando desesperadamente ali, certo? Então você resolve que você vai ajudar ela. Aí você pega um manual de natação e joga para ela. Ó, aprende a nadar aí, ó. Você ajudou? Gente, nessa situação que nós estamos, é completamente inútil você ficar pensando em regras, em como é que faz, querendo aprender a fazer. Nossa situação não é essa, não. Você não consegue se salvar através de regras, através de... Não é assim. Imagina, a gente afogado, Jesus vai lá e tá com um manual de instruções para você. Boa sorte. Todas as outras religiões do mundo é isso. O líder da religião, assim, ó, fala, ó, faça o que eu faço que vai dar certo. Todas as religiões falam, o Buda fala isso, o outro fala isso. Jesus fala assim, ó, eu já fiz. Deixa comigo que eu já fiz. Nessa ilustração, Jesus não jogou um manual pra gente. Jesus jogou o quê? Jogou uma corda. Jesus jogou uma boia, um colete salva-vidas para resgatar a gente. A palavra resgatado é muito importante. Paulo utilizou essa palavra lá em Gálatas, né? Para descrever qual era a nossa condição em relação a Deus. A história aqui de Sadraque, Mesaque, Abednego, assim como a história de toda a Bíblia, gente, ela mostra que a Bíblia não é um livro de regras. Lá em Daniel 1, a gente já aprendeu isso. Nós aprendemos lá em Daniel 1, que é um texto muito fácil também de você ler, achando que o relacionamento com Deus você restaura, você mantém, você cresce o seu relacionamento com Deus através do cumprimento de regras. Se você lê Daniel 1 com os olhos moralistas, você vai achar que é isso. Você vai olhar lá e falar assim, ó, eles não comeram da mesa do rei para se manter puros. Não era, ali era sobre relacionamento. Você quer saber mais sobre isso, você procura lá outra pregação sobre Daniel 1. Desde Daniel 1, a gente já viu isso. Não era, o que estava na mente ali de Daniel e dos amigos dele era relacionamento com Deus. É isso que foi quebrado. O relacionamento com Deus. Quando você se torna um cristão, então, isso muda a sua condição. Assim, ó, na mesma hora. 1 João 3,14, está escrito assim, ó, já passamos da morte para a vida. Assim, ó, não é, nós estamos passando da morte para a vida. Ou você está em Cristo, ou você não está. Ou você é salvo, ou você não é. Ou você tem a vida eterna, ou você não tem. É assim, você passa da morte para a vida. O evangelho não é sobre o que nós fazemos, mas sobre o que foi feito. Gente, o evangelho, a palavra evangelho, ela quer dizer boa notícia. É uma boa notícia, são boas novas. O evangelho não quer dizer um bom conselho. Quando você lê a Bíblia e para lá na primeira parte, ó, o que devemos fazer, você está lendo a Bíblia como um bom conselho. O que é um conselho? Um conselho é o seguinte, eu te falo alguma coisa e digo assim, ó, vai e faz isso aí, certo?
O evangelho é uma boa notícia. A notícia é o quê? Já foi feito. Fique tranquilo. Já foi feito. A boa notícia, você não segue ela. Você responde a ela. Você reage à notícia. Conselho, você segue o conselho. Notícia, você reage àquela notícia. Não é algo que a gente faz. É algo que foi feito por nós. Nabucodonosor, ou Nabu, né? Falei que não ia falar mais Nabucodonosor e falei. Vou chamar ele de Nabu, certo? Nabu, lá no versículo 14 e 15, ele é o símbolo perfeito, ele é o símbolo máximo desse Deus falso, esse Deus falso do moralismo. Versículo 14 e versículo 15. O que está acontecendo lá no versículo 14 e 15 de Daniel 3? Ele chamou Sadraque, Mesaque e Abednego ali para perto deles e falou assim, vocês não me obedeceram. Fiquei sabendo aí, me falaram. Vocês não estão fazendo direito as coisas que eu mandei vocês fazer. Certo? Mas é o seguinte, eu vou te dar uma segunda chance. Se você ler no texto, ele fala assim, trate de ser melhor. Vai ser melhor para vocês. Eu vou até pegar aqui, quero ler exatamente o versículo, versículo 14, 15, aliás, agora, quando vocês ouvirem o som de todos os instrumentos, aí, é melhor para vocês, tá? Façam o que eu estou mandando, porque é melhor para vocês. O que ele está dando para eles? Ele está dando uma segunda chance, não é? Se você faz uma leitura do cristianismo, se você vive uma vida cristã preocupado só lá em cima com o que você deve fazer, você está vivendo um cristianismo que é o quê? É um cristianismo de segunda chance. Você acha que Deus está te dando uma segunda chance o tempo todo. Quem dá segunda chance não é Deus. Quem dá segunda chance é Nabucodonosor, é Nabu. Nabu fica te dando segunda chance. Ele fala, se vocês tiverem juízo, vocês me obedecem agora. Esse não é o nosso Deus, irmãos. Isso não é o cristianismo. Isso não é o evangelho, não é o evangelho. O evangelho não tem nada a ver com segunda chance. O evangelho não é sobre Deus te dar uma segunda chance. Até porque se ele te desse uma segunda chance, o que você ia fazer? Você ia fazer errado de novo, irmão. Se você fizer de novo, a segunda chance não vai dar certo. O evangelho, irmãos, é sobre o que Jesus fez. O evangelho é sobre Jesus, não é sobre você. Leia a Bíblia procurando Jesus na Bíblia, não procurando você. O evangelho é sobre Jesus. O evangelho é sobre Ele. Ele sim é quem fez o que deveria ser feito. A primeira parte. Foi Ele que colocou Deus em primeiro lugar. Foi Ele que resistiu à tentação. Foi Ele que cumpriu a lei perfeitamente. Foi Ele que não se curvou diante de nenhum ídolo. Foi Ele que tomou sobre si os gigantes do pecado e da morte lá na cruz. Tudo por nós, como nosso substituto. Na cruz, Jesus enfrentou a fornalha suprema. A cruz era a fornalha suprema. O abandono do Pai ali na cruz. A quebra do relacionamento. Nós não tínhamos relacionamento com Deus. O que aconteceu com Jesus na cruz? Ele foi abandonado por Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento ali na cruz, Deus olhou para Jesus e falou assim, eu não te conheço. Não te conheço. E Jesus sentiu esse peso. Nenhum de nós nunca sentiu esse peso nessa intensidade. Porque você só vai sentir esse peso nessa intensidade na eternidade. Se você chegar diante de Deus e Ele falar, cara, eu não te conheço. Mas Jesus te substituiu na cruz e Ele já sentiu por você esse peso. Ele sentiu o peso de ser abandonado por Deus por você. Jesus viveu uma vida perfeita e o que Ele tinha por direito a essa vida perfeita eram as bênçãos de uma vida perfeita. Mas na cruz, Ele teve o abandono do Pai. Jesus enfrentou a fornalha suprema para tornar você e eu a prova de fogo. Ele não quer só te livrar da fornalha.
Tem vezes que ele quer o quê? Ele quer te tornar a prova de fogo. Isso é muito mais do que te livrar da fornalha. Você não vai queimar, você é a prova de fogo. Isso significa que quando você se torna um cristão, quando você coloca a sua fé em Jesus, todos os seus pecados e o que você merece cai sobre Jesus. Naquele momento ele na cruz. E então todas as bênçãos e tudo que ele merece vem para você. Deus te trata como se você tivesse feito tudo que Jesus fez. Vou falar de novo essa frase. Deus trata você como se você tivesse feito, não o que você realmente faz, mas como se você tivesse feito o que Jesus fez. É assim que Deus te trata. O estranho que estava na fornalha, o quarto indivíduo que está lá na fornalha, que aparece junto lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, que é descrevido lá por Nabu como um que parece um filho dos deuses, ele é o próprio Jesus. Ele não era só um anjo, ele era o próprio Jesus. A gente consegue achar Jesus em todos os textos da Bíblia. E nesse aqui nem está tão difícil assim. Ele é o quarto indivíduo. Ele é esse outro que está na fornalha. É Jesus. Quem está ali na fornalha é Jesus. O que devemos fazer? Não conseguimos fazer. Mas houve alguém que fez. E agora, somente agora, é que você consegue mudar. Mudar de verdade. Mudar profundamente. E não mudar superficialmente. Depois de seguir essa lógica. Se você fizer, isso é o que eu devo fazer, e agora eu vou fazer para mudar. Se você perder esse meio aqui, que você não consegue, alguém fez para você, você vai viver uma vida moralista, preocupado com regras, preocupado em ser santo para se salvar. A maneira como Sadraque, Mesaque e Abednego se dirigem de início a Nabucodonosor deixa muito claro que eles não se apoiavam na própria performance deles. Quando eles chegam para falar diante de Nabucodonosor, a primeira coisa que eles falam para o rei deixa muito claro. Veja bem, vocês estão me ouvindo? Estou quase terminando. Veja bem, a primeira coisa que eles falam fecha aqui para nós o ciclo dessa mensagem. O que é a primeira coisa que eles falam para Nabucodonosor? Eles falam, Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender. Eu não preciso me defender. Irmãos, a gente não precisa se defender. Para de ficar tentando se defender. A sessão lá de frente com o juiz já acabou, já está encerrada, já bateu o martelo. Pum. O evangelho é uma boa notícia, já aconteceu. 1 João, capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas se alguém pecar, não se defenda. Ele não fala isso, vai lá e se defende. Ele fala assim, nós temos um advogado, Jesus Cristo. O versículo não fala, se você pecar, se defende. Se você pecar, tema a Deus que Ele vai te castigar, irmão. Não, se você pecar, relaxa, você tem um advogado. Fica frio na frente da fornalha. Você tem um advogado. Só quando eu conseguir ver Deus de uma maneira em que Ele já me aceitou, é que eu vou começar a tentar a viver uma vida como Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que Deus já os tinha aceitado, eles eram um povo de Deus, não porque eles obedeciam. Não era isso, era promessa. Eles eram um povo de Deus porque eles eram um povo de Deus. Deus te ama porque Ele te ama. Deus te ama porque Ele te ama. E só quando você entende isso de verdade, a gente acabou de ver isso, é só aí que realmente vem a obediência como tem que ser. Eu jamais teria entrado por esse caminho da obediência como o de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu ficaria absolutamente aterrorizado ao saber que o meu destino estava nas minhas mãos. Eu não conseguiria nem levantar da cama.
Se eu soubesse que dependia de mim para eu ser salvo, eu acho que eu ia ficar no meu quarto lá bem quietinho. Porque se você entende o que está acontecendo, você ia ficar com muito medo, cara. Mas quando você entende que Deus já dispensou o amor dele antes da tua obediência, aí você consegue. Sem saber disso, você jamais vai ter coragem de começar, de prosseguir e de fazer o que esses jovens fizeram. Mas quando você sabe que o amor de Deus te torna a prova de fogo, você chega lá diante do perigo e fala, eu não preciso me defender. Um pregador muito famoso, chamado Martin Lloyd-Jones, é um pregador escocês, se eu não me engano, britânico, galês. Ele tinha uma pergunta que ele usava para diagnosticar assim, a condição espiritual das pessoas, sabe? E eu vou fazer essa pergunta para você aqui agora, eu quero que você faça um diagnóstico. Não precisa responder em voz alta, não. Faz seu diagnóstico aí, tudo bem? Veja bem. Ele perguntava assim, ó, você está pronto agora, nesse exato momento, você está pronto para afirmar que você é um cristão? Você consegue afirmar agora, nesse exato momento, que você é um cristão? Ele fala que com o passar dos anos, conforme ele fazia essa pergunta para as pessoas hesitavam, esperavam um pouco e falavam assim, eu acho que eu não sou bom o bastante ainda não para ser um cristão. Não responda assim, irmão. Se você se diagnosticou e falou assim, eu estou pronto, acho que eu preciso mudar muita coisa ainda, eu preciso resolver muitos problemas e tem muito... O Martin Lloyd-Jones, quando alguém respondia dessa forma, ele falava assim para a pessoa, eu imediatamente sei que essa pessoa está pensando da perspectiva de si mesmo. Ela está lendo a Bíblia para procurar ela na Bíblia e não para procurar a luz do Evangelho na Bíblia. Se a pessoa responde que não está pronta, ela está pensando na perspectiva dela mesma. Ela ainda acha que ela tem que ser boa o bastante para ser cristã. Parece muita modéstia isso. Parece uma modéstia. Não, eu sou... Irmãos, isso é mentira do diabo. Isso é negação da fé. Isso é muito sério. Você nunca vai ser bom o bastante. Ninguém jamais foi bom o bastante. A essência da salvação cristã é afirmar que Ele é bom o bastante e eu estou nele. Amém? Salmos 34, 22. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que neles refugia será condenado. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que neles refugia será condenado. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, obrigado pelo teu sacrifício na cruz, que nos substituiu, Pai. E obrigado porque agora, Senhor, a vida perfeita que o Senhor viveu, Pai, Deus olha para nós e vê essa vida, Senhor. Obrigado porque isso é graça. E que essa graça, Deus, que os efeitos dela se mostrem, ó Deus, em nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, entender que somos aceitos pelo Senhor, somos amados pelo Senhor em Cristo Jesus, para que possamos te obedecer, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.